Aí. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca vai comprar. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Amém. A palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje está em Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então aqui está dizendo que antes de Jesus, depois que Jesus ressuscitou, e apareceu aos seus discípulos, depois da ressurreição, antes de Jesus Cristo ir para o céu, para estar eternamente reinando com o Pai dele, o Senhor Deus, para todo sempre. Jesus, ele disse para os seus apóstolos, dizendo para eles irem pelo mundo pregando o Evangelho, para quem eles encontrassem, quem estivesse ali perto deles era para eles pregar o Evangelho. Olha só que Jesus, ele falou para primeiro pregar o Evangelho. Jesus Cristo não disse para os apóstolos saírem prometendo para as pessoas que Deus ia dar dinheiro para elas, que Deus ia fazer elas ficarem ricas, que Deus ia fazer aparecer dinheiro na casa delas. Não. Jesus, ele disse para os apóstolos irem pelo mundo, pregando o Evangelho. E que Evangelho que é esse? A palavra de salvação. Ensinando as pessoas a sempre falar a verdade, a trabalhar honestamente, a não praticar a prostituição, a não praticar o roubo, a não fazer maldades com o próximo, a amar o próximo como a si mesmo, a perdoar as pessoas. Jesus, ele disse para os apóstolos ensinar a palavra de Deus para as pessoas, a palavra de salvação. Porque dinheiro não leva ninguém para o céu, carro novo não leva ninguém para o céu, casas, apartamentos não levam ninguém para o céu. Mas o que leva uma pessoa para o céu é praticar os ensinamentos de Jesus, o que Jesus ensinou. É fazer a vontade de Deus.
aqui em João, capítulo... Aqui no Evangelho, segundo João, capítulo 14, verso 24, diz assim: quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, quando Jesus disse para os seus apóstolos irem pregar o Evangelho, Jesus não disse para os apóstolos irem pregar o que vinha na mente deles, pregar o que eles queriam, pregar a palavra deles, mas era para que os apóstolos pregassem a palavra de Deus. E Jesus Cristo diz aqui, né, que a palavra que ele pregava não era dele, mas era de Deus, que tinha enviado ele aqui na terra para pregar a palavra de salvação. Porque Deus, ele não quer condenar ninguém. Deus, ele quer salvar as pessoas. Mas somente serão salvos aquelas pessoas que praticarem a palavra de Deus. E hoje nós temos visto muitos pregadores que não estão pregando o que Jesus disse para pregar. Pregadores que não estão pregando a palavra de Deus. Pregadores que estão pregando palavras que atraem as pessoas para a igreja. Eles estão pregando palavras que enchem os cofres da igreja, né? Porque as pessoas vão ali para a igreja e aqueles pregadores dizem que só o fato delas entregarem grandes quantidades de dinheiro na igreja, de oferta na igreja, isso vai salvar elas, isso vai abençoar elas. Mas Jesus, ele nos ensina que o que nos abençoa é a palavra de salvação que ele pregou aqui na terra e que ele disse para os apóstolos pregarem, e que diz também para nós pregar também essa palavra de salvação. Hoje nós vemos muitas pessoas que contam testemunhos, né, que Deus fez aparecer dinheiro na conta delas, que Deus deu carro, casa, apartamento para elas. Mas a gente não vê na vida dessas pessoas a salvação. Porque são pessoas que falam mentira, são pessoas que enganam os outros, são pessoas que só ficam brigando, assistindo o jogo, falando palavrão na frente de uma televisão, assistindo o jogo, né? Mas elas estão morando numa casa grande, elas estão com bastante dinheiro no banco, elas estão com um carro novo na garagem, mas tudo isso vai ficar aqui na terra. E para onde que elas vão depois que a vida delas terminar aqui na terra? A palavra de Deus diz lá em Apocalipse que essas pessoas irão para o lago de fogo. E a riqueza delas não vai resolver nada, não vai valer de nada. Mas aquelas pessoas que praticaram os ensinamentos de Jesus Cristo, aquelas pessoas que fizeram o que Jesus ensinou, essas pessoas serão salvas. Essas pessoas que foram fiéis até o fim. Essas pessoas que até o fim da vida delas aqui na terra, elas praticaram os ensinamentos de Jesus, elas serão salvas. Aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 14, verso 12, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Muitas pessoas, quando leem essa passagem da Bíblia,
elas pensam que aquela pessoa que crê em Jesus também faz os milagres que Jesus fazia, faz os paralíticos voltarem a caminhar, faz os paralíticos levantarem ali das cadeiras de rodas, curados, faz os cegos enxergarem, faz os surdos ouvirem, faz os mudos falarem. Mas Jesus, ele não está falando somente de milagres. O que Jesus fez aqui na terra? Jesus não veio aqui na terra só para fazer milagres. Jesus, ele veio aqui na terra e ele deu um bom exemplo de vida. Jesus, ele não matava. Jesus, ele não roubava. Jesus, ele não destruía. Jesus, ele sempre ajudava as pessoas que estavam precisando de ajuda. Jesus sempre dava uma palavra de salvação, de fé, para aquelas pessoas que estavam ali desanimadas, perdidas. Quantas pessoas que chegaram perto de Jesus, desanimados, tristes, e Jesus pregou ali uma palavra de salvação, uma palavra de perdão para aquelas pessoas. E aquelas pessoas foram embora para casa felizes. Então, aquela pessoa que crê em Jesus Cristo, ela vai falar sempre a verdade como Jesus falava. Ela vai pregar o Evangelho de Deus, igual Jesus pregava. Ela vai fazer o bem para o próximo, igual Jesus fazia. Ela vai perdoar o próximo, igual Jesus perdoava. Porque quantos crentes que faziam milagres, que operavam milagres, que falavam em outras línguas, mas depois foram pegos no adultério, foram pegos falando mentira, roubando, fazendo coisas erradas. Por quê? Porque eles só operavam milagres. Mas eles não praticavam o que Jesus praticava, que era falar a verdade, trabalhar honestamente, ajudar o próximo, perdoar. Então aqui Jesus ele está falando, aqui Jesus ele disse para os seus apóstolos, para eles irem pregar o Evangelho, expulsar os demônios, curar os doentes. Só que a primeira coisa que Jesus fala para os apóstolos fazerem é pregar o Evangelho. Porque do que adianta uma pessoa ir na igreja, o pregador ora para a pessoa, a doença desaparece, a pessoa é curada, só que o pregador não prega a palavra de salvação para a pessoa. Aqui na terra a pessoa vai ficar curada, mas depois que a vida da pessoa aqui na terra terminar, essa pessoa irá para o lago de fogo, porque essa pessoa teve somente o corpo curado, mas a alma dessa pessoa continua doente com o pecado. Que a palavra de Deus ela diz assim que Jesus ele curou 10 leprosos, mas somente um deles voltou e aceitou a Jesus Cristo como Salvador da alma deles. Ou seja, 10 leprosos foram curados, mas somente um deles foi curado e foi salvo. Os outros 9 leprosos não foram salvos.
não tiveram a salvação para a vida deles, mas tiveram somente a saúde física, a cura. Então Deus, Ele não chama o crente só para passar profecia, para orar por revelação, para impor as mãos sobre as pessoas e elas serem curadas, orar para as pessoas doentes e elas serem curadas. Não. Deus, Ele chama o crente para ser salvo, principalmente ser salvo. Judas Iscariotes, ele também foi chamado para ser um apóstolo de Jesus. Jesus deu poder até para Judas Iscariotes curar os doentes, expulsar demônios. Só que chegou o momento que Judas Iscariotes, ele deixou o diabo entrar no coração dele. E aquele poder que Judas Iscariotes tinha para expulsar demônios, aquele poder que Judas Iscariotes tinha para curar os enfermos, aquele conhecimento da palavra de Deus que Judas Iscariotes tinha, não salvou ele. Porque ele deu lugar ali para o diabo no coração dele. Então, o crente, ele tem sempre que dar lugar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus em seu coração. O crente, ele tem que, em primeiro lugar, aprender a palavra de Deus, aprender os ensinamentos de Jesus e praticar os ensinamentos de Jesus, praticar a palavra de Deus. Porque do que adianta o crente estar domingo na igreja, fazendo uma oração da fé, aonde os doentes são curados, os paralíticos levantam das cadeiras de rodas, começam a caminhar dentro da igreja, os cegos começam a enxergar, os surdos começam a ouvir, os mudos começam a falar. E depois que acaba aquela reunião, aquele crente que orou para aqueles milagres acontecerem, ele vai assistir um jogo, ele fica falando palavrão ali perto de uma televisão, xingando os jogadores. Ou aquele crente chega na casa dele e começa a xingar a família, maltratar a própria família. Então aqueles milagres, aquele poder que aquele crente tem para operar milagres não vai salvar ele. Porque o principal, aquele crente não faz, que é obedecer a palavra de Deus, que é praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Então aqui, em Marcos capítulo 16, verso 17, diz assim. É Marcos capítulo 16, verso 16, que diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, não adianta só a pessoa ser batizada, aquele crente falar que é batizado há 30 anos, há 40 anos. Se ele não crer, ele não vai ser salvo. Então, tem que crer. Mas o que é crer? Não é só acreditar que Jesus existe. Não é só acreditar que Jesus morreu na cruz para salvar ele. Crer que está escrito aqui na Bíblia. É aprender os ensinamentos de Jesus Cristo e praticar os ensinamentos de Jesus Cristo. Isso é crer em Jesus. Só acreditar que Jesus existe não salva ninguém.
Mas o que salva é crer que Jesus existe, é crer que Jesus é o Salvador, é crer, é praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, é fazer o que Jesus disse para fazer, é ser fiel a Deus. Praticando a palavra de Deus. Então esta é a palavra que o Senhor Deus tem para nós hoje. Palavra de salvação. E os pregadores, eles têm que pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o que Jesus pregava. Hoje tem muitos pregadores que não estão pregando o que Jesus pregava. Então o pregador que ele é fiel a Deus, que ele serve a Deus, é aquele pregador que prega o que Jesus pregava. É aquele pregador que prega o que Jesus disse para pregar. É aquele pregador também que ele vive o que ele prega. Ele vive a palavra de Deus que ele prega. Porque não adianta o pregador pregar a palavra de Deus somente e não praticar a palavra de Deus. Porque assim ele também não vai ser salvo. Agora, aquele pregador que pratica a palavra de Deus e prega a palavra de Deus, ele será salvo. Aquele crente que pratica os ensinamentos de Jesus Cristo, a palavra de Deus, ele será salvo. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Vamos fazer agora a oração para agradecer ao Senhor Deus a palavra de salvação que o Senhor Deus tem nos revelado, nos ensinado. Porque o Senhor Deus quer nos salvar. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela palavra de salvação que o Senhor